Quero, junto com vocês, meditar nessa tarde no livro do profeta Ageu. Amém? E quero começar lendo um versículo deste livro, que tem 2 capítulos. Um texto bastante conhecido por todos nós, que é o capítulo 2, o versículo 9. Eu quero começar profetizando isto nessa tarde. Assim diz o Senhor: a glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Essas palavras do profeta Ageu ocorreram em um determinado momento da história do povo de Israel. Conhecemos a história do povo de Israel. Deus liberta do Egito, dá uma terra próspera, que mana leite e mel, uma terra onde aquilo que plantava se colhia com abundância, havia fartura e a paz, em um determinado momento da história, reinava em Israel. Uma terra muito abençoada por Deus. Este lugar que Deus prometeu a Abraão. E assim o povo de Israel habitou neste lugar. Mas não consideraram a palavra do Senhor, aquilo que Deus falou ao povo de Israel em Deuteronômio capítulo 29, de que se o povo não obedecesse à lei do Senhor, não andasse nos seus estatutos, nos seus preceitos e adorassem outros deuses, o que iria acontecer com eles? Eles iam perder a terra, iriam ir para um cativeiro, ser prisioneiro, a prosperidade não mais existiria sobre o povo de Israel, existiria a miséria, a terra seca, as plantas não produziriam mais os frutos como Deus assim planejou para que viesse a produzir, e a miséria e a destruição ia prevalecer sobre o povo de Israel. E nós conhecemos a história. O povo de Israel, em um determinado momento, eles se afastam do caminho do Senhor, não consideram a lei de Deus, adoram a outros deuses, e o que acontece? O cumprimento da palavra do Senhor. O povo, a terra é tomada, o povo vai para o exílio babilônico, como prisioneiro. Alguns ficam na terra, mas a terra estava como? Assolada, arrasada, destruída. E o templo que tinha sido edificado por Salomão, o lugar da habitação de Deus, a casa de Deus, no Antigo Testamento, não mais existia. Foi destruída a casa de Deus. Os utensílios levados para a Babilônia e o povo sobre desolação, miséria, destruição, estavam agora no cativeiro, sofrendo consequências das suas atitudes, das suas escolhas. E nesse contexto, em que o povo sai do cativeiro babilônico pela providência divina, após 70 anos, Deus liberta o povo do cativeiro e eles retornam para Jerusalém. E assim, o profeta Ageu, ele é levantado pelo Senhor. No ano 520, no segundo ano do reinado do rei Dário, no reinado de Dário, o profeta Ageu, ele se levanta entre o povo de Israel e traz uma mensagem para aquele povo que tinha sido o quê? Que saiu do exílio babilônico sob o domínio agora de Médo-Persa. Estavam sob o domínio de Médo-Persa, que estavam ali
em Jerusalém. E nesse contexto, o povo retornando para a sua casa, para a sua terra, Ageu, ele traz uma mensagem do Senhor para o povo. E nós, como discípulos do Senhor, o que nós podemos aprender com o livro do profeta Ageu? Que mensagem Deus também nos nossos dias tem para cada um de nós, nós que somos o seu povo, ovelha do seu rebanho. E sobre essa mensagem que nós queremos meditar nessa tarde, sobre a mensagem que Deus tem para nossas vidas através do profeta Ageu. Amém? O primeiro ensinamento que eu e você, nós podemos receber do profeta Ageu neste livro é que Deus é que estabelece nas nossas vidas a ordem de prioridade das coisas. O que é prioridade nas nossas vidas, Deus é que estabelece. Vamos lá em Ageu, capítulo 1, no primeiro versículo. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por intermédio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jodadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha a pergunta. O que aconteceu? O povo retorna e começa a fazer o quê? A construir as suas próprias casas. E eram casas o quê? Luxuosas, olha. Toque-toque, né? Linha toque-toque, né? Eram luxuosas as casas. E eles diziam o quê? Naquele tempo, que não era tempo de edificar a casa do... É isso que vocês dizem, que não é tempo de edificar a minha casa? Assim diz o Senhor. A casa é tempo. A casa é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? O que é que Deus diz para o povo aqui? As prioridades estão o quê? Estão invertidas. As prioridades estão invertidas. Em segundo plano deve estar a edificação da casa de vocês. Olha, opa. Em primeiro lugar deve estar a edificação da minha casa. O que é que representava o templo para o povo de Israel? Presença de Deus. Quando o povo não edificava o templo, o que é que eles estavam demonstrando através dessa atitude? Nem aí pela presença de Deus. Estavam vivendo para si. Irmãos, o primeiro ensinamento que nós recebemos é que é Deus que estabelece a ordem de prioridades nas nossas vidas. Não somos nós que decidimos aquilo que é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. E nós temos aprendido algo da parte do Senhor. Fernando e Paulinho podem me corrigir com toda a liberdade se eu falar a ordem invertida de alguma coisa. Por favor, me ajudem imediatamente. Mas nós temos aprendido que em primeiro lugar está quem? Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, o trabalho. Porque quem não trabalha não come. Quarto lugar, o quê? Igreja.
E a gente precisa ter um equilíbrio muito grande quanto a isso. A gente precisa ter um equilíbrio. Se a gente tem um lar, a gente precisa ter o recurso para sustentar. E a gente precisa o quê? Ser preguiçoso, viver à custa. A gente precisa o quê? Trabalhar. Mas quanto trabalho? O quanto eu devo trabalhar? Viver para o trabalho, viver para o Senhor, para a família e para o corpo de Cristo. Viver para o serviço ao corpo de Cristo. Meu trabalho deve ser para o meu sustento, mas não deve me privar da comunhão com o corpo de Cristo. Tem pessoas que vivem para o trabalho e para a igreja. Mas e o equilíbrio? Tem pessoas que vivem para o trabalho e a família. E a família, os filhos, a esposa. Tem pessoas que vivem para o trabalho e Deus. Tem pessoas que vivem para a família e o Senhor. Amam tanto a esposa e os filhos, que buscam tanto o bem-estar deles, que não vivem em comunhão, que não serve ao Senhor, muitas vezes, que não adora a Deus, porque a gente tem que o quê? Se divertir, bem-estar, lazer, um filme bom, um cinema bom, um sorvete bom. E o Senhor, e o ensinamento e os preceitos, levar o nosso lar para adorar o Senhor, viver em comunhão com Ele, toda a casa servindo ao Senhor, trabalhando em conjunto, né? Os adolescentes aqui, os jovens que ainda estão em casa, lavar um prato, um banheiro, né? Amém? As irmãs, aprender a cozinhar, irmãs. Cozinhar um arrozinho, né? Um feijãozinho, macarrão. A unha está pintada, bonita, né? E a unha da mãe? Aprender também a servir. Quem não trabalha, não? É um princípio, irmãos. Todos têm que trabalhar. Quem não trabalha, não come. Servir em casa. Eu lembro que quando eu namorava com Sila, estávamos em relacionamento, eu tinha 26 anos, né? Às vezes eu tinha assim, eu só saio de casa quando lavar o banheiro, né? Oxi, rapidinho. O banheiro estava um brinco, né? Só sai de casa. Algumas vezes domingo, olha, Sila está lembrando aqui, chegava atrasado porque estava lavando o banheiro, né? Às vezes saía mais cedo, eu tenho que ir embora porque eu tenho que lavar a farda da faculdade, né? Saía mais cedo da casa dela correndo, lavar a farda da faculdade, porque na segunda-feira eu tinha que usar a farda, né? Do estágio, né? Tem que lavar a farda, saía correndo, né? Trabalhar, servir, né? Juntos. Estabelecer as ordens de prioridade às nossas vidas, mas essas ordens devem ser estabelecidas pelo Senhor, né? Que Deus nos dê graça, sabedoria, para que a gente possa equilibrar bem todas as coisas. O trabalho, a família, o serviço no corpo, servir junto com toda a família ao Senhor, socorrer os irmãos e nos envolvermos na obra do Senhor, produzirmos frutos eternos para a glória de Deus. Então, o primeiro ensinamento que nós recebemos aqui na palavra do Senhor é que a ordem de prioridade é estabelecida por, primeiro, edificar o templo, segundo, as nossas próprias casas. Em primeiro lugar, a presença, a vontade do Senhor. Em segundo lugar, as outras coisas que Deus acrescenta como um mimo, né? Que Deus nos acrescenta como um mimo. Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento que nós podemos aprender aqui no livro do profeta Ageu é que Deus só é glorificado quando nós realizamos a sua vontade. Deus só é glorificado quando nós realizamos a sua vontade. E quando nós realizamos a nossa própria vontade, é claro que Deus nunca será glorificado. No versículo 8 do primeiro capítulo, diz assim: o Senhor ele fala para o povo, né? Vão a este monte, tragam madeira e reconstrua o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém?
Vão ao monte, tragam madeira, reconstruam um templo, porque dele eu me agradarei e serei o quê? Glorificado. Deus, ele é glorificado quando nós realizamos a sua vontade. Manifestamos a glória de Deus quando nós realizamos a sua vontade. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz que quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer o quê? Para a glória de Deus. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. A edificação da casa do povo, naquele momento, não estava glorificando ao Senhor, porque não era a vontade de Deus. E tudo aquilo que nós realizamos como discípulos deve ser de acordo com a vontade de quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Qualquer outra coisa, irmãos, é qualquer outra coisa. Para Deus não há distinção nas nossas vidas, né? Aquilo que a gente faz que é sagrado e aquilo que está fora do sagrado, aquilo que é secular. Às vezes no mundo religioso aí as pessoas fazem essa distinção, aquilo que é sagrado e aquilo que é a vida secular. Não, tudo é para a glória de Deus. As nossas vidas, tudo é para a glória de Deus. Quer comais ou bebais, olha, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai beber, vai glorificar a Deus. Essa atitude de vocês vai trazer escândalo, vai prejudicar alguém, ou vai glorificar ao Senhor? No contexto de 1 Coríntios, né? Vai ser pedra de tropeço, ou vai glorificar o Senhor? E aí ele diz aqui, olha, irmãos, não é só o comer e o beber, mas é tudo deve ser para a glória de Deus. Amém? Tudo, nosso trabalho deve ser o quê? Para a glória de Deus. Nosso serviço para a glória de Deus. Aquilo que eu vejo deve ser para a glória de Deus. Aquilo que eu falo, para a glória de Deus. Aquilo que eu faço para a glória. Será que aquilo que nós estamos vendo, estamos ouvindo, ou estamos fazendo, após de tudo isso, nós podemos dizer no final, glória a Deus. Se é um bom parâmetro para a gente saber aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Será que após eu ver, ouvir, fazer, eu posso, no final de tudo, dizer assim, glória a Deus? Se a gente pode fazer isso, é para a glória de Deus. Então, que Deus nos ajude a fazer todas as coisas para a sua glória, porque Deus só é glorificado quando nós realizamos a sua vontade. Amém? Terceiro ensinamento que nós podemos receber aqui é que quando nós realizamos a nossa própria vontade, nos privamos das bênçãos de Deus. No versículo 4 que nós lemos diz, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Versículo 5. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre
por causa das suas próprias casas. É um fato, irmãos, quando nós realizamos a nossa própria vontade, nos privamos o quê? Das bênçãos de Deus. O povo estava ali, realizando as suas próprias vontades, e a bênção de Deus não vinha. Quando nós realizamos a nossa própria vontade, o que temos se torna insuficiente. Versículo 6 diz isso. Que eles semeavam muito e colhiam o quê? Pouco. Comiam, mas não se chegava para matar a fome. Bebia, mas não se dá para ficar satisfeito. Põe roupas e continuam ainda com frios. O salário deles era como o quê? Um saco furado, né? Trabalho tanto e não sobra nada, não dá para nada. A única coisa que vence na minha vida é o boleto, né? A única vitória é do boleto, né? Sempre vence, né? Então, nada consegue satisfazer, as coisas se tornam o quê? Insuficientes. Com isso, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a dificuldade que nós passamos é fruto da desobediência. A gente passa por dificuldade, né? Paulo diz que aprendeu a viver em abundância e em escassez. É um fato. Às vezes, às vezes a gente passa por um perrengue, né? Mas uma avaliação que nós podemos fazer é que, será que o perrengue que eu estou enfrentando é fruto das minhas escolhas erradas ou de desobediência ao Senhor? E aí que o Espírito de Deus possa nos ajudar a compreender e a fazer uma leitura dos fatos que estão ocorrendo. E se for, é Deus puxando a nossa orelha para que a gente possa o quê? Voltar. E ele diz isso aqui no capítulo 2, né? Que veio o ferrugem, que veio a fome, que veio a escassez, para que vocês se arrependam. Deus é um Deus de amor, irmãos. Deus, ele não deseja o mal. Deus, ele não quer que o mal prevaleça sobre nossas vidas. Ele quer nos abençoar, irmãos. Ele quer nos abençoar. Mas a gente precisa fazer o quê? Boas escolhas nas nossas vidas. Que Deus nos ajude a fazermos boas escolhas, porque se não escolhermos a vontade de Deus, o mal vai vir, irmãos. Eu aprendi na minha caminhada que a gente pode fazer distinção de 2 tipos de mal. O mal que sobrevém sobre as nossas vidas pode acontecer por escolhas erradas, que é um fato. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ceifará, não é? Na minha vida, de vez em quando, muitas vezes, eu colhi uns abacaxis, né? E hoje o desfruto sabe o quê, irmãos? Delícia de abacaxi. Torta de abacaxi. Eu acho que eu estou com fome, né? Começa a falar de comida. Torta de abacaxi, sorvete de abacaxi. Mas é o quê? Abacaxi com a graça de Deus. Mas é abacaxi, irmãos. Sabe quando eu vou me aposentar? Sei lá. Por quê? Porque na minha vida eu fiz escolhas erradas. A primeira vez que eu tive carteira assinada foi com 30 anos de idade. Pode fazer irmãos. Quando é que eu vou me aposentar? Para ser sincero, eu nem conto, irmão. Mas Deus dá a graça, né? É delícia da abacaxi. É delícia da abacaxi, é sorvete de abacaxi, né? Então, Deus é um Deus gracioso, irmãos, para conosco. Deus não deseja o nosso mal, mas muitas vezes sobrevém o mal para que a gente se arrependa e volte ao Senhor. E existe o mal por escolhas erradas que a gente faz. Mas também existe o mal contingente, porque a gente vive num mundo caído, num mundo que jaz do maligno, onde o pecado entrou e destruiu a criação e nós, coroa da criação. É um fato. Minha esposa adoeceu, e aí, quem pecou? Estou nesse mundo. Estou no mundo, irmãos. A minha oração é, Senhor,
não peço que me tire deste mundo, mas que me livre do mal. Essa é a nossa oração. A cada dia, Senhor, livra-me do mal, Senhor. Mas o mal pode vir sobre nós, os justos. A enfermidade vem, bate a porta, a perseguição, a aflição, a enfermidade. Por quê? Nós estamos nesse mundo, irmãos. Ainda há de nos esperar o novo céu, a nova terra, onde não haverá lágrima, choro, nem pranto, nem dor. Mas nesse mundo, irmãos, pode vir o mal sobre nossas vidas, mas uma coisa nós temos, a certeza de que o Senhor está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, e a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, meu filho. Eu estou contigo. Mas sobre o povo de Israel, o mal estava acontecendo por escolhas erradas. E que a gente possa, diante do Senhor, dizer: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, vê se há algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Eu sou teu filho, Senhor, e tu disciplina o filho que aqui ama. Está doendo, Senhor. Eu vou para os pés da cruz, né? Senhor, me perdoa, miserável que eu sou. Então, quando nós realizamos a nossa vontade, nos privamos da bênção de Deus e o que temos se torna pouco, as nossas boas expectativas, elas são frustradas. Versículo 9. Eles esperavam muito, mas tinham pouco. E é o pouco que levava o Senhor com um sopro, mandava embora, né? Esperavam muito, mas tinham o quê? Mas tinham pouco. E até o pouco Deus, com um sopro, dissipava, né? O que acontecia? As expectativas do povo eram frustradas. E assim também, irmãos, quando nós não realizamos a vontade do Senhor, mas a nossa vontade, Deus frustra as nossas expectativas. Às vezes a gente vê assim caminhos que são escolhidos, né? Aí assim, rapaz, vai quebrar a cara, né? Não sei se acontece com o Paulinho e com o William, com o Fernando e com os líderes aqui, com os discipuladores, né? Meu irmão, Senhor, chega a tremer na base, né? Ele fez isso, ela fez isso, Senhor da glória, tem compaixão. Vai. Mas, às vezes, as escolhas são feitas com uma boa expectativa, mas se não está de acordo com a vontade do Senhor, elas serão o quê? Frustradas. Elas serão frustradas. E assim aconteceu com o povo de Israel. Às vezes acontece lá no Janga com os irmãos, eu digo: Rodrigo conta para mim, eu digo: Rodrigo, por que ele foi fazer isso? Meu Deus do céu, não dá para mudar, não. Eita! Às vezes não busca ao Senhor, não atenta para a palavra de Deus. Está aqui, irmãos, registrada a escolha que nós devemos fazer, o caminho que a gente deve traçar. Às vezes não busca conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Na nossa vida, a gente tem aprendido isso desde o início da caminhada. As decisões, a gente senta com nossos discipuladores. Muitas vezes sentamos com o William e Sheila, né? A gente precisa sentar com eles, né? Já marcamos, já está para combinar voltar. O William, vamos sentar. Precisamos conversar algumas coisas, algumas decisões importantes na nossa vida. Vamos ouvir conselho, vamos atentar, vamos considerar, vamos ponderar. Hoje eu estava conversando com um casal, disse: vamos sentar, vamos ouvir. A gente não tem nada para impor, não tem nenhuma ordem para dar, mas tem conselho para dar. Vamos orar, vamos ouvir, vamos sentar. Porque na multidão de conselheiros, irmãos, há sabedoria, o conselho nos livra de a gente fazer escolhas erradas na nossa vida. Busca o conselho, irmãos. Senta para conversar, pondera. Ouve a palavra, pois na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando nós escolhemos as nossas próprias vontades, o que vai acontecer? Nossas expectativas serão... Sim, não deu. Que Deus nos ajude a fazermos boas escolhas em nome de Jesus. Quarto,
ensinamento. Que Deus abençoa os que lhe obedecem. Os que lhe obedecem. Deus, Ele abençoa os que lhe obedecem. Diante dessa palavra do profeta Ageu, que eles estavam priorizando a edificação das suas casas, não estavam priorizando a edificação, não estavam buscando a edificação do templo, a presença do Senhor. O profeta Ageu exorta. O que acontece? No capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todos os remanescentes do povo, atendei a voz do Senhor. Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que lhe dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. O que foi que o povo fez? Atendeu a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Por eles atenderem a palavra do Senhor, obedecerem ao Senhor, Deus abençoou o povo. Deus abençoou o povo. O capítulo 2, versículo 19. Ainda há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romaeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Deus, Ele prometeu, irmãos, queria fazer o quê? Abençoar o povo. Por quê? Porque o povo obedeceu ao Senhor. Irmãos, essa palavra que Deus disse que deste dia em diante eu abençoarei vocês, ocorreu depois de 3 meses que o povo recebeu a palavra do Senhor, a primeira vez que Ageu profetizou, no 6º mês, e o povo ali disse, temeu ao Senhor, atendeu a palavra do Senhor e começou a reedificar o templo. Mas só depois de 3 meses o Senhor falou que de hoje em diante eu vou o quê? Abençoar vocês. Depois de 3 meses. O que é que a gente pode aprender com isso, irmãos? Que nem sempre as coisas acontecem quando existe uma atitude de uma mudança, de um quebrantamento, de um arrependimento. O povo estava em desobediência ao Senhor, se voltou ao Senhor em quebrantamento, em arrependimento. Temos aprendido na nossa caminhada, para que haja restauração, precisa existir o quê? Arrependimento, confissão, perdão e restituição. Fiz tudo isso, mas está difícil. Dormi, acordei e está doendo. Continua ainda. Tribulação, dificuldade, provação, problema ainda está persistindo. Persevere, irmão. Persevere, irmã, em obediência, que a bênção vai chegar. A delícia de abacaxi vai surgir. A torta de abacaxi vai. Persevera, irmãos. Não venhamos a desistir e obedecer, em fazer a vontade do Senhor. Está difícil. Continua no caminho. Deus vai dar vitória. Deus é contigo, irmãos. Senhor, já clamei, já me arrependi, já confessei, já pedi perdão ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos. Senhor, e ainda está.
Persevera. Senhor, já cheguei para os meus irmãos, já fiz tudo, Senhor, mas o que, Senhor, tem que fazer? Persevera, continua. Deus vai abençoar, Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai mudar, irmãos. A gente vai colher os frutos da obediência. O que Deus requer de nós é uma perseverança. A obediência deve ser completa, plena, continua. Não importa. Se hoje está difícil, o choro dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Crê, irmãos. Deus é contigo. Amém? Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Depois de 3 meses, Deus diz, pronto, agora. Vai cair a chuva, o ferrugem vai embora. Colheita vai ter. E vai acontecer. Decidi em diante, ele diz. Decidi em diante. Pronto, decidi. Deus vai prover, irmãos. Deus tem bênção para nossas vidas. Deus é um Deus que quer abençoar os seus filhos. Qual o pai que quer o mal para o filho, hein, Fernando? E Deus? O que quer? Deus quer o bem, quer que a gente viva na sua plenitude com Ele. Vai chegar, vai. Persevera, vai dar certo. Continuar no caminho, fazendo a vontade do Senhor, amém? É na obediência, irmãos, que Deus está conosco. No capítulo 1, versículo 13, ele diz, depois ao povo, depois que o povo atendeu a voz do Senhor, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu estou com vocês, diz o Senhor. E ele dá uma ênfase a esse fato, que ele está com o povo. No capítulo 2, no versículo 4, ele diz, mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Ser forte. Está contigo, do teu lado, do teu lado. Ele está, ser forte. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor. É na obediência que Deus ele está conosco. É na obediência que Deus nos desperta para realizarmos a sua obra. No versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de quem? De todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. É na obediência que Deus ele desperta o seu povo para realizar a sua obra. Deus despertou, deu vigor, deu força, habilidade para que o povo viesse o quê? A reconstruir o templo, a edificar a sua obra, a fazer a sua obra. É na obediência que isso acontece, irmãos. Quando a gente vê o irmão obedecendo ao Senhor, diz, esse irmão a gente vai poder contar, né? Para a obra, para o serviço, para tudo, né? A gente tem vivido com um querido lá no Janga isso, né? Um irmão que estava fazendo escolhas erradas, se quebrantou, se arrependeu, está sendo despertado, né? Para o dom que Deus deu, né? Diz, rapaz, sem pedir, sem falar, não, vou fazer aquilo outro, um envolvimento no serviço do corpo, no grupo caseiro não falta. É porque é na obediência que Deus começa a despertar. Quando a gente vê um querido, não, aquele que servia, né, era um vigor na obra, começa a dizer, não, estou cansado, não vai dar. E diz, opa, é um alerta que a gente deve ter, né? Opa, o que está acontecendo com esse querido, né? Porque quando começa
a se esfriar, alguma coisa está acontecendo. Mas quando começa a se acender para a obra, se envolver na obra, é porque está em obediência ao Senhor. Deus desperta os seus filhos, aqueles que vivem em obediência para a obra, né? Para o seu serviço. Amém? Continuando, é na obediência que Deus nos anima, que somos animados por Deus. E isso Deus fez com o povo para reedificar o templo. No capítulo 2, no versículo 4, no versículo 5, mas agora diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saiu do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Deus, Ele anima aqueles que lhe obedecem. Amém? Deus, Ele anima a cada dia a gente permanecer, a perseverar, a continuar. Somos animados por Deus dia após dia. Deus anima aqueles que lhe obedecem. Na obediência, irmãos, há provisão. Versículo 8. Versículo 8, ele diz... Versículo 7, farei tremer as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? É na obediência que há a provisão. É a viúva, né? O azeite que não falta, né? Deus, Ele provê. Por que Deus trouxe provisão? Porque aquela viúva fez o quê? Obedeceu, né? Alimentou o profeta. E Deus fez o quê? Multiplicou, né? É na obediência, irmãos, que Deus, Ele multiplica, que Deus, Ele supre. O que a gente precisa fazer é dar um passo de fé. Senhor, se diante de mim não abrir os mares, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, né? Senhor, é um passo de fé que eu vou dar. Em obediência. Senhor, todo o cenário diz que não. Mas o Senhor diz que sim. Se essa é a tua vontade, eu vou caminhar, Senhor. Tu vai prover, Senhor. Tu vai fazer. Tu vai realizar, Senhor. Porque é na obediência, irmãos, que há a provisão. Não faltou nada para reedificar o templo. Não faltou nada. O primeiro templo que foi edificado, quem foi que juntou o material, né? Aquilo que necessitava para construir o templo? Davi, né? Por ser um homem de sangue, Deus disse, olha, você não vai edificar o templo. Salomão, teu filho. E assim Salomão edificou o templo. Mas quem foi que juntou tudo? Estava tudo. É aquela construção, aquela casa que é construída, que assim, olha, tem tudo, né? Ele só fez só contemplar a glória, né? Quem aqui já passou por construção é luta, né? Salomão não, Salomão ficou só contemplando, né? Tinha até o projeto, né? Até o projeto, tinha tudo, irmãos, para a edificação do templo. E o segundo? Hein? E o segundo templo? A reedificação do templo. Irmãos, Deus providenciou tudo. O rei Dário veio oposição para que o templo não viesse a ser reedificado. Surgiu a oposição, por isso Deus estava animando o povo, seja forte e corajoso, não tema, eu estou com vocês. Porque a circunvizinhança não queria, os governadores ao redor de Jerusalém disseram, opa, não quero que edifique essa coisa não. Quem é que mandou fazer isso? Opa. Primeira vez que pararam de edificar o templo, porque houve oposição, e Esdras fala isso. O povo voltou do cativeiro, voltou a edificar e parou a edificar por causa da oposição e foram edificar suas casas. Viver a vida mais tranquilinha, sossegada. Ali. Quando voltou, diante da palavra do profeta, a reedificar o templo, surgia oposição. Esdras fala isso. E olha, quem mandou? Não, quem mandou foi Ciro.
Mas Ciro nem é vivo. Foi Ciro, vai lá. Aí chegaram lá para dar Dário, então volta lá em Jerusalém, estão construindo o templo novamente, não sei o quê, para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Aí, porque disseram que Ciro tinha ordenado. Aí disse, vai lá nos documentos aí, vê se procede. Foram lá, puxa, aqui é verdade mesmo. Manda tudo, olha, providencia tudo. Porque o Senhor disse, olha, meu é ouro, a prata. Deus movendo, irmãos. É Deus fazendo, Deus suprindo. Usa o ímpio para abençoar o justo. Há provisão na obediência, irmãos. Um ímpio, um medo persa, um povo que não é de Deus, e o povo lá reedificando o templo sob a provisão do Senhor, porque Deus lhe falou que dele é o ouro e a prata. Encherei de glória esse templo, porque o Senhor assim faz, irmãos. Há provisão na obediência. Amém? Também na obediência, irmãos, há restauração. Versículo 9, o texto que nós começamos a leitura, a glória deste templo, desse novo templo, será maior do que o do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É um texto bastante conhecido, né? A glória do segundo templo será maior do que a do primeiro templo. É verdade, irmãos, Deus fará isso. Mas para que isso ocorra, existe o quê? Um caminho a percorrer. Na obediência há restauração. Eu quero dizer para você que a glória será maior, irmão, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus é um Deus de graça e misericórdia, de bondade. E agora, como vai ser? Vai ser melhor. Vai ser melhor, irmão. Não vai ser pior, irmãos. E agora, minha família, meus filhos, meu trabalho, o serviço. E agora, depois de tudo isso que eu já fiz de errado? Se há arrependimento, se há quebrantamento, se há confissão, se há um derramar de coração, irmãos, Deus não vai querer o pior para ti, não, meu irmão. Deus tem o melhor para mim e para ti. Eu sou testemunha viva, irmãos. Esse rapazinho aqui, é que Deus, ele faz muito mais quando a gente se arrepende, se quebranta, se humilha. Nunca pensei que o pouco que eu tenho, um dia eu teria. Uma esposa maravilhosa, os filhos, uma igreja maravilhosa, irmãos tão amados ao meu redor, por todas as escolhas erradas que eu fiz na minha vida, irmãos. Mas porque a glória do segundo templo será maior do que o primeiro templo. Deus é um Deus de restauração, irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas para que haja essa restauração, eu quero dizer para mim e para ti que existe um caminho a percorrer, que a gente não pode ter atalhos, né? Não tem atalhos. Existe um caminho a percorrer. Para que o povo reedificasse o templo, diz aqui que existiam entulhos, irmãos. Quem já viu um edifício ou uma casa destruída? É trabalho. Para tirar o entulho e preparar o terreno para reconstruir, é melhor quando ele está todo prontinho ali, não é não? Então está prontinho. Mas o povo de Israel teve que remover os entulhos, irmãos. Para que a glória da segunda casa se tornasse maior do que a primeira, existia um caminho a percorrer. Que não tem como existir o atalho. Não tem atalho. A gente tem que... Eu tive que percorrer, e tenho que percorrer, e temos que percorrer. Mas nesse caminho Deus está contigo e comigo. Nós não estamos sozinhos, irmãos, nesse caminho. Temos o Senhor, temos o quê? O corpo de Cristo. Nesse caminho que eu percorri, tiveram muitas pessoas ao meu redor. Uma delas estão aqui, os irmãos, Paulinho. Lembro da carona que eu peguei, vindo de Olinda, da casa de Eduardo, solteiro,
Vida ainda se consertando. Acho que Paulinho, depois que eu chegou em casa, disse: misericórdia, Senhor, ajuda aquele jovem. Está perdido. Lembra, Paulinho? Eu lembro. Estava a Verônica do Carli, de Candeias para Olinda. Maguinho. Disse isso mesmo. Acertei. Tá vendo, irmão? Acertei. Disseram isso. Misericórdia, ajuda, Senhor, esse jovem que tá perdidinho. Senhor. Ai, Senhor da glória. Irmãos, de lá para cá eu tive um caminho a percorrer. E nesse caminho eu nunca estive sozinho, irmãos. Quero dizer que nesse caminho de restauração, de renovo, de transformação, de cura, tu não estás só, irmãos. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco. Tu tens aí, olha para o teu redor. Quanta gente ao teu lado. Tu não estás sozinho, irmãos. Tem a igreja, o corpo de Cristo, para te ajudar a remover os entulhos. Ajuda aqui, irmão. Essa pedra está pesada. Chega um irmão e diz assim: vamos lá, pega o carro de mão, enche o pneu. E a gente vai. Mas a gente tem que fazer o quê? Negarmos a nós mesmos, tomar a cruz, perder a vida, renunciar, abrir mão, se quebrantar, se humilhar. Irmãos, tem que pedir perdão, tem que se quebrar. Mas tu mesmo, sou eu mesmo. Mas, Senhor, tem que perdoar. Senhor, fui ferido, eu fui magoado. Você que foi magoado, foi ferido. Perdoa, ame, suporte. Continue, não desista. Mas ele não continua ainda, Senhor. Vai. Renuncia, abre mão. Perde. Irmão, vai chegar. Vai chegar, a vitória vai chegar. Deus vai conceder a sua graça. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai restaurar. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, irmãos. Vai, irmão, persevera. Não desiste. Deus é contigo. Vai chegar, vai chegar. Este dia que Deus esse dia, pronto. Acabou. A bênção chegou. Vai, irmão, persevera. Vai removendo as pedras. Só quando os alicerces estavam edificados, quando Deus falou, depois de 3 meses, quando foi removido os entulhos, começou a edificar a fundação. Deus disse: pronto, a partir de hoje, vou abençoar. É hoje. Continua a remover os entulhos. Quando a base estiver pronta, o tempo de Deus vai chegar. Mas tu não estás sozinho, irmãos. Tu tens o Senhor, tens a igreja, o corpo. Enquanto o povo edificava a sua própria casa, eles estavam o quê? Sozinhos. Mas na edificação do templo, estavam juntos, unidos, em um só propósito. Era almoçando e edificando. Ia para casa, dá um cochilo, volta. E tu vai pegar que turno? E qual pedra? Vamos pensar agora essa edificação. E tu vai fazer qual serviço? Não, eu vou fazer a massa. E tu vai pegar a pedra. E tu, pequenininho, vai não, remove ali. Traz uma aguinha gelada para a gente. Não tinha geladeira, né? Não tinha água gelada, irmão. Mas de barro ali, quem já tomou água de barro, né? No barro, na tigela de barro, fica uma geladinha, né? Na tigela de barro, né? E tu traz o almoço. A irmã vai fazer o quê? Vai fazer a feijoada. Juntos estavam ali, removendo os entulhos, edificando, lançando o fundamento. E assim somos nós, irmãos. É no corpo, é em comunhão, é juntos que nós somos restaurados, nós somos animados, nós somos fortalecidos, nós somos edificados, nós somos abençoados. Amém? Para concluir, no último versículo do capítulo 2, o Senhor, ele diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos,
Tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Tu és o meu servo, tu és meu. Farei de você um anel de selar, né? Um anel de selar é um anel valioso, precioso. Era um anel que não poderia, o seu proprietário não poderia se desfazer dele, nem abandonar o anel de selar. Era um anel muito valioso, precioso, que deveria estar no dedo ou em uma corrente pendurada. É assim Deus nos faz, né? Estamos aonde? Com o Senhor. Estamos com o Senhor. Farei de você como um anel de selar, né? Estou contigo. Tu és precioso, tu és preciosa. E o anel de selar é um anel que transmitia autoridade. Era um anel de autoridade, era para selar algum documento. Te dou autoridade, né? Tu tens a autoridade dada pelo Senhor. E assim é que Deus nos faz, irmãos. Juntinho dele, perto dele, nos dá a sua autoridade para que a gente possa viver em plenitude de vida e reedificar a casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos plenamente certos, Senhor, de que a boa obra que Tu começaste, Senhor, em cada um de nós, Tu és fiel, Senhor, para completar. E decidimos, Senhor, nesta noite é nos achegarmos mais a Ti, Senhor. Em confissão, quebrantamento, em rendição. Como filhos amados, nós queremos sempre, Senhor, ouvir a Tua doce voz e nos sujeitar a ela, Senhor. Pois sabemos, ó Deus, que na obediência, Deus, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, Senhor, sempre o Senhor estará conosco, Pai. Somos consolados, animados, edificados, Senhor, abençoados, Senhor. É em Ti, Senhor, na Tua doce presença. Longe de Ti não há, Senhor, vida, não há alegria, não há paz, não há esperança. Como filhos amados, Senhor, nós queremos prosseguir juntos, ó Deus, firmes no Teu propósito, na Tua vontade. Que Tu seja glorificado, Senhor, através do nosso viver. Sabemos que o choro pode durar uma noite, Senhor, mas a alegria vem ao amanhecer. Tu conheces cada coração, os desafios, as lutas, as provações. Mas uma certeza, Senhor, nós temos, ó Deus, nós que somos do Senhor, Teus filhos, Senhor, que Tu estás conosco, Pai. Que tempos melhores virão, Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, que há de mudar, Senhor. Que Tua bênção, Senhor, nos alcançará, Senhor, dia após dia, Senhor. Certo estamos, ó Deus, de que nós não estamos sós, Senhor. De que temos o Senhor, temos a igreja, o corpo, e juntos nós iremos perseverar até o fim, Senhor. Vivendo a Tua vontade, Senhor, glorificando o Teu nome através do nosso viver, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença, Pai. Por estar conosco todos os dias, Senhor, até a consumação do século. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. O Senhor me lembrou do texto de Hebreus 10, 36 a 39, só para tu ouvir. Fala, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar.
mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Pode ir junto com teu irmão, pegar na mão dele e dizer juntos isso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos ficar em pé e declarar isso juntos mais uma vez. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aleluia, Senhor.